Bom dia, pessoal do Conjuntura Macro. Vamos para a agenda do dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e nós tínhamos previamente divulgado que havia a previsão de que sairia a Receita Tributária Federal de janeiro. Ocorre que ontem foi divulgado o superávit primário, e lá dentro do superávit primário você já tem a receita. Então nós extraímos a receita de lá. A receita em janeiro foi de 302 bilhões, a receita anterior havia sido de 261 bilhões. Como a gente havia comentado, como os analistas já haviam dito, houve muita influência do imposto de renda, também da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, também imposto de importação, contribuindo para aumentar essa receita. Ok? Então, como saiu, ficou uma divulgação meio estranha, talvez tenha algum detalhe técnico. Tudo bem, teremos por aqui também, hoje é sexta-feira, e a gente havia dito que essa semana seria a semana dos indicadores de confiança da FGV-IBRE, são vários indicadores de serviço, comércio, indústria, do consumidor, enfim. E hoje nós vamos ter aí o último, que é o Índice de Confiança Empresarial de fevereiro. Ele vem com uma variação negativa de menos 1,8 ponto. Todos os indicadores que nós já tivemos, todos os indicadores de confiança que já foram divulgados ao longo da semana, nós sabemos, nós vimos aqui que eles vieram ou negativos ou em estabilidade para negativo. Isso é, com uma pequena variação negativa. Então, são indicadores que não demonstram uma situação muito boa nesse sentido, né? E nós teremos também lá, a FGV vai indicar o indicador de incerteza na economia, e esse indicador ele veio no mês passado com um aumento aí de 1,5 ponto. Significa, esse é o oposto, né? Ele aumenta, quando ele aumenta a sensação de incerteza, de insegurança. São indicadores muito importantes. Depois a FGV ela costuma tabular esses indicadores de confiança, consolidando, fazendo um estudo muito bacana. Até tem um estudo que eu acho que envolve outros países, uma coisa bem bacana. Bom, na agenda externa, o grande indicador do dia, o mais importante, que é o Índice de Preços de Consumo Pessoal dos Estados Unidos referente a janeiro. Ele é chamado PCE. Quando a gente vê na mídia, vê o PCE. Por quê? Porque ele é o indicador de inflação preferido da autoridade monetária norte-americana para pautar suas decisões de juros. Então, óbvio que eles olham toda a realidade econômica, mercado de trabalho, mercado imobiliário, enfim, setor externo, tudo, mas na área da inflação, esse é o indicador preferido deles. Tanto é que quando eles divulgam a ata, a cada duas reuniões lá do Copom, do Conselho Monetário deles, eles divulgam também vários, vamos chamar, gráficos, várias tabelas com dados, e ali a gente vê as projeções do PCE. Então o PCE deverá ser divulgado hoje. E, gente, qual a expectativa? Que ele venha, o PCE cheio, ele venha com 0,3 no mês e 2,50 em 12 meses. O 2,50 é um pouquinho inferior ao do mês passado, que foi de 2,60. O 0,30 em linha. Então, essa é a expectativa. O núcleo é que ele venha ali em 2,60 em 12 meses. Também, junto com o PCE, eles tem divulgação de outros dados importantes, de renda pessoal, gastos pessoais, consumo real, consumo pessoal real também, que são muito analisados aí pelo mercado e pelos economistas. Bom, o que vale refletir aqui é um indicador que é esperado com muita expectativa. Lembrando, a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%, a mesma da Europa, né? Então, 2%. Aqui eles estão trabalhando com a expectativa de 2,5%, então, se olharmos sob esse ângulo, existe aí né, a coisa estaria correndo acima da meta de inflação, o que indicaria um certo cuidado na condução da política monetária. Óbvio que tem outros fatores, outros assuntos, como já foi dito na última ata, preocupações agora com um novo governo que assumiu, que está implantando medidas que podem ter um viés inflacionário significativo, mas então esse é um indicador externo muito importante do dia. Então aí nós vamos para a agenda de ontem, que foi quinta-feira, 27, né? Aqui na agenda local. Ontem nós tivemos vários indicadores, sendo o principal deles o desemprego divulgado pelo IBGE, que é divulgado em base trimestral, né? Então ele vem aqui, pegou novembro de 24 até janeiro de 25, e ele veio
com um aumento quando comparado com a última leitura. Ele aumentou para 6,5 e a última leitura havia sido de 6,2, o nível de desemprego na economia. Então hoje, ali em janeiro, 6,5 no trimestre. A expectativa do mercado é que ele viesse com 6,6. Então vamos lá, mais um indicador que vem melhor do que o mercado esperava, mais um indicador de mercado de trabalho, tá? Porque nós já tivemos o CAGED, que veio melhor, aliás, bem melhor do que o mercado esperava, quase 100% a mais de criação do número de vagas, né? E agora nós tivemos também a PNAD e IBGE indicando menor nível de desemprego. Então isso daí é uma coisa, é um número muito importante. Normalmente esse número, quando comparado à medição anterior, ele aumenta porque a PNAD ela trabalha com base trimestral. Então ela pegou dezembro, aquela época que já tem o refluxo, dispensas de temporários, de trabalhadores de setores específicos, às vezes de lazer, enfim, que só trabalham um período e depois são dispensados, ok? Mas então um número que indica uma certa, mais um que indica uma força, uma resiliência no mercado de trabalho, levando àquela dicotomia que a gente sempre fala, aquela contraposição, uma coisa boa que maravilhosa, quanto menos menor o nível de desemprego, ótimo para a sociedade, mas também precisa ser visto se isso não tem um rebate na inflação e depois uma roda que vai ficar pior ainda. Então, um número para ser analisado. Lógico que o IBGE divulga também a subutilização com 15,5%, a informalidade com 38,30%, muito alto por cento, né? 38,30%, e o rendimento real habitual ali das pessoas de 3.343, lembrando que ali a cesta básica necessária para a sobrevivência de uma família com 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, é de 7 mil e poucos reais, e o salário mínimo hoje é de 1.518 por ali, tá bom? Então isso daí foi um indicador importante. Então nós tivemos, como já havíamos começado a comentar ali, o resultado primário do governo central, que ele veio positivo em 84 bilhões e 900 milhões de reais. Lembrando, o que é resultado primário? É o resultado antes de todas as despesas financeiras. Então o juro, né, obviamente, que é a maior despesa financeira, e receitas financeiras, tá? Então um resultado limpo, receita menos despesa, mas sem considerar juros. Então, como a gente havia dito aqui, a parte da receita foi muito favorecida lá pelo aumento da arrecadação do imposto de renda, da CSLL, do imposto de importação. A parte da despesa foi muito favorecida pelo congelamento, aquela discussão ainda do orçamento de 2025. Então isso daí estabelece metas para não execução, limita a execução orçamentária. Então esse conjunto da receita com despesa acabou gerando aí um resultado que até foi interessante, mas menor do que o mercado esperava. O mercado estava esperando 87 bilhões e 600 milhões, né? No mês anterior foi de 24 bilhões. A gente sabe que a meta fiscal é de um orçamento equilibrado com uma margem de tolerância que permite um déficit de 0,25% do PIB, aproximadamente 31 bilhões, certo? Esse é um número muito importante porque é discutido a todo momento na mídia, envolve a política, envolve a economia, que é a questão do arcabouço fiscal, como vocês gastam, mais uma dicotomia que a gente vive. Por exemplo, os programas sociais anunciados recentemente, o incremento, pé de meia, distribuição gratuita, ampliação do rol de remédios gratuitos, programas incríveis e muito bons, mas a gente sempre precisa pensar no impacto fiscal que isso tem, com uma discussão que não tem fim, né? É uma coisa muito interessante também. Então é isso. Ontem nós tivemos aquele indicador importante de inflação, que foi o IGPM, já fechado em fevereiro. O IGPM, ele veio um aumento bem significativo, bem pior que a expectativa e muito pior do que o anterior. Ele veio com a variação mensal de 1,06%. 1,06%. E o principal indicador dentro dele que influenciou foi o índice de preço atacado, aquele índice que pega lá na entrada da fábrica, sabe? Então ele pega commodities, matéria-prima, ovo, café, ele pega tudo, todas essas coisas, e ele capta também, porque ele tem o IGPM no seu bojo lá, ele também tem o preço ao consumidor, então ele captou também a perda do aquele bônus de Itaipu, né, na conta de energia elétrica, aumento de combustíveis, enfim. O final ficou assim um número bem
ruim, porque no mês o IPA subiu 1,17, na composição do IGPM, né, que ele tem o índice de preço atacado, consumidor e construção civil, consolida os três e gera um índice geral, né? Então veio 1,17, 0,91, 0,91 no IPC e 0,51 no INCC, muita coisa. Em 12 meses, como ficou? Em 12 meses ficou em 8,44, indicador bem alto, acima da expectativa do mercado de 8,43, muito acima do último de 6,75. Tivemos também ontem as estatísticas do setor externo, isso é, transações correntes. Transações correntes envolvem balança, não é só a balança comercial, a transação corrente envolve a balança comercial, a balança de serviços e outras despesinhas ali, e ela veio negativa em 8 bilhões e 650 milhões de dólares. A previsão do mercado veio pior que a previsão, que era de 8 bilhões e 300 milhões de dólares, e anterior havia sido de 9 bilhões. Então, aqui, né, na análise, foi dito que as importações aumentaram bastante, muito mais do que as exportações, então teve um reflexo na balança comercial que acabou impactando esse número. E o déficit de serviços, ele aumentou também, ele aumentou para 4,6 bilhões contra 3,5 bilhões. Então não é assim uma conjuntura interessante aí no setor externo, porque nós tivemos um probleminha, então, com essa diminuição, aumento das importações, diminuição das exportações, aumento do déficit de serviços, que envolve turismo, enfim, né, gastos no exterior, toda essa coisa, tá bom? Então, esse número veio, como nós havíamos dito ontem, a expectativa de mercado, o pessoal da Febraban também alertou para isso, é que ao longo do ano, talvez esse número acabe sendo melhorado, impactado por outros fatores. Vou repetir aqui porque foram questões muito interessantes. Então, quais seriam o impacto do setor agrícola, que ele tem uma previsão maior de safra, maior exportação, nós temos muitas commodities, então isso daí pode favorecer a balança, ajudar na balança comercial. Nós também vamos ter a questão da desvalorização. A desvalorização acaba impactando um pouco também, dificultando, né, encarecendo um pouco as importações, também ajuda ali a balança comercial, e o próprio, né, desaquecimento da economia com esse nível de juros e tal. Se ocorrer um desaquecimento, também podemos ter aí uma queda aí envolveria tanto a balança comercial como a balança de serviços, né? Uma queda de gastos no exterior e gastos de importação, tá bom? Então isso daí foi um número. O investimento estrangeiro direto no Brasil, ele ficou positivo em 6 bilhões e 500 milhões de reais, muito dentro da expectativa do mercado, sem nenhuma dificuldade. Foi divulgado ontem também pelo Banco Central, pesquisa de estabilidade financeira, uma pesquisa muito voltada para o sistema financeiro nacional, para os agentes do sistema financeiro nacional e para as autoridades monetárias também. E nós tivemos ontem, lá como a gente havia dito, duas sondagens da FGV também, IBRE, a sondagem do comércio e a sondagem de serviços, gente. A sondagem do comércio veio negativa em menos 3,8 pontos. Então, e a sondagem de serviços em menos 0,10. Aqui tem uma coisa muito interessante que a gente também aprende em economia. Comércio, sempre falando que tem uma piora disseminada, tanto no momento atual, porque eles nessas sondagens, eles avaliam como que está o momento atual, e a expectativa também, como que está, né? Então, eles têm esse viés. Então, eles pegaram essa pesquisa que tem um impacto muito grande, como a gente sempre fala, quando você aumenta juros, alguns setores já são impactados de imediato. Então, se a gente pega o comércio, você aumenta juros através das correntes de transmissão, muito mais rapidamente esse juro afeta, por exemplo, o consumidor final, as empresas, e por aí vai, né? A gente até citou aí aquele problema lojas Renner, enfim, porque o comércio, o juro já fica caro, o juro do cartão, o juro do financiamento, o juro do crediário, e por aí vai, você tem um impacto já direto no comércio. Vejam só como ficou essa sondagem do consumidor. Então, eles mencionam aí a questão dos juros na inflação. Serviços ainda não, porque olha que serviço que interessante. Eles falam que eles, no mês corrente, eles têm uma posição razoável, né? Talvez ainda a questão ali a questão do aquecimento do mercado de trabalho, do consumo das famílias. Então,
para essa questão, para serviços, né? Mas eles preveem para o futuro realmente pressões em preços e em outras coisas, mas o comércio já foi bem afetado. Outra coisa, né? Na área externa nós tivemos aí o PIB, a prévia do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos veio totalmente dentro do esperado, com 2,3% de variação frente ao trimestre do ano anterior, indicando aí uma economia estável, né? Então, a gente vê aí os números, os indicadores, por exemplo, ontem lá também foram divulgados os números relacionados ao seguro-desemprego, né? São indicadores divulgados semanalmente, muito interessante para acompanhar o andamento do mercado de trabalho, o seguro-desemprego. Razoável estabilidade, houve aumento, tá, dos pedidos de seguro-desemprego, 242 mil, expectativa 222, anterior 219. Então houve aumento nas solicitações de seguro-desemprego. Houve também ali uma diminuição nos pedidos contínuos de 1.862.000 e na média ele está 224, está pior do que a média anterior, pior no sentido de aumento do pedido de seguro-desemprego, aqui mais uma dicotomia também, porque quando você tem um aumento do pedido de seguro-desemprego, é um indicador que você está tendo menos vagas de trabalho, menos pessoas, então a economia em desaquecimento, né? Então o indicador, se fosse olhado unicamente esse indicador, esquecendo todos os demais, como se ele fosse válido, porque esse é um indicador semanal, então ele pega fatores sazonais, feriado, problema, chuva, tempestade, tem vários fatores, mas se nós pegássemos só ele seria um indicador de queda, de diminuição da taxa de juros, né? Mas não é, tá bom? Então, economia norte-americana ali, seguindo. Também houve indicação de alguns indicadores lá do Japão, produção industrial, na prévia, no mês ele veio ali com menos 0,1%, e vendas no varejo em 12 meses com mais 3,9%. A gente sempre fala aqui indicadores do Japão, porque é uma potência, né, econômica mundial, mas os indicadores dele, às vezes, eles divulgam no mês, aí depois outro indicador ele divulga no ano, confuso, né, podia ser mais padronizadinho, né, mais fácil para a gente poder entender. Bom, no mercado financeiro aí, rapidinho, as bolsas fecharam em alta, estabilidade, hein, porque 0,02 é estabilidade, né, aos 124.798, o dólar, que a gente sempre usa aqui, o Petax, ele teve uma desvalorizada boa, 0,82%, fechando ali a 5,8228. E o barril do Brent subiu um pouquinho também, 73,57. As bolsas lá nos Estados Unidos fecharam todas em queda, sendo que a maior foi da Nasdaq, com 2,78. Existe toda aquela discussão lá sobre as empresas. A Nasdaq a gente sabe que é uma bolsa muito voltada para a questão de tecnologia, toda a discussão com os resultados de NVIDIA, tal, coisa específica dessa bolsa mesmo. Ela foi a que teve maior queda, com 2,78. O VIX voltando, mas desculpem de insistir, o VIX, aquele indicador de volatilidade, que ele tem uma montagem bem complexa. Se você pesquisar aí como ele é montado, com opções de compra, opções de venda, put call, os caras fazem uma análise danada para captar a sensação de insegurança, de receio. Ele veio com muito aumento, ele veio em 10,63, deixa eu ver aqui se eu acho hoje como que ele está. Mas assim, isso eu tenho falado aqui sempre, né? Uma coisa que interessante, talvez pelo sentimento dessas políticas aí adotadas pelo governo Trump, ele tem uma pequena quedinha hoje já de menos de 1%, mas olha lá, ele está em 20,93, ontem estava 21,13, então é um super aumento, tá, gente? Porque ó, é 10,61 no dia, é 16,04 na semana, 28 no mês e 21 no ano, é muita coisa, tá? E então ele indica ele é chamado de indicador do medo, algum aspecto, né? Aquela época da pandemia, todo mundo olhava, algum aspecto que não está passando segurança. Talvez seja toda essa questão da condução da política, política mesmo, e a política econômica do governo norte-americano, que causa muita insegurança, muita incerteza e muita volatilidade também, pode ser. Mas quando a gente compara com o ouro também, que é aquele ativo real, um ativo de segurança que normalmente as pessoas buscam em situações de risco, o ouro vem em queda, né, no dia de menos 1,52, embora no ano ele tenha um aumento. E o Bitcoin? Pequeno aumento, mas o Bitcoin é o Bitcoin. A gente sabe que é um ativo
altamente volátil, inclusive essas cotações que a gente usa, elas são alteradas a todo momento. Olha lá, eu estava aqui, o fechamento de ontem, 84 mil dólares, hoje eu já estou vendo que está em 80, já caiu quase 4,4 hoje. O DXY, aquele índice de força do dólar, né, que compara o dólar com uma cesta de moedas fortes, iene, libra, enfim, outras moedas, ele vem com um acréscimo de 0,82, teve um acréscimo aí no dia. Então é isso. Aqui, o que aconteceu no mercado, né? Nós tivemos aí na parte corporativa aquele problema lá, teve a divulgação dos números da Petrobras, então né, as ações despencaram. Por outro lado, a gente teve um impacto positivo da Embraer e também impacto da Ambev, que eu brinquei aqui, o carnaval está aí, então a Ambev está ganhando, mas não é isso, são resultados que foram divulgados, né? Então, mas acabou que a Bolsa fechou em estabilidade, mas sem esquecer esse probleminha com a Petrobras. A Petrobras teve essa questão, né? No aspecto externo que pode envolver, que talvez isso tenha influenciado aqueles fechamentos negativos lá das bolsas de Nova York, que o Trump ele confirmou as tarifas para México e Canadá para a semana que vem. Realmente as ações da Nvidia tiveram um tombo que forçou mais ainda. Enfim, lá eles estão nessa volatilidade das medidas adotadas pelo Trump. Inclusive agora eu estava vendo, ele está, agora ou ontem ele esteve em reunião com o primeiro-ministro da Inglaterra, e ali ele já, do Reino Unido, né, ele já discutiram algumas coisas, já arrefeceu alguma coisa, e o câmbio aumentou. A gente também não pode esquecer que nós estamos numa semana pré-carnaval aqui no Brasil, né? Então, quando você tem a semana pré-carnaval, você tem o mercado fechado vários dias, embora o mercado esteja rodando na semana que vem, normal, nós já estamos montando a nossa agendinha da semana que vem, tranquilo, mas existe uma quebra, uma parada. Então, alguns agentes, né, econômicos, eles fecham posições, seguram, se abstêm, protegem. Então a gente tem um envolvimento desse tipo de situação nesses comportamentos aí de dólar e de bolsa, ok? Então é isso. Deixem seus comentários, falem aí suas opiniões também sobre esses indicadores macro, suas sugestões. Se você tiver algum artigo, algum texto de macroeconomia, alguma indicação de publicação, de um jornal também, mandem que a gente publique. Então, desejar a todos aí, primeiro, uma sexta-feira sempre com muita saúde, muita paz, muita alegria. A gente está se encaminhando para um fim de semana um pouquinho mais prolongado, no caso aqui do Brasil. Nós vamos ter um feriado de carnaval, que todo mundo possa aproveitar. Quem gosta da folia aqui, possa sair para a folia se divertir. Quem quer aproveitar para descansar, consiga descansar, sempre com muita tranquilidade, legal, muita alegria, com muita coisa boa para todos, tá bom? Um grande abraço.